Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é seu amigo professor Alexandre Passos. Estamos de volta para continuar a nossa aula, a nossa quinta aula, né? Nossa quinta aula, ela se dividiu em duas, então nós estaremos dando continuidade. A nossa aula de hoje fala, a nossa aula, quinta aula, fala exatamente do caráter do obreiro, do caráter daquele que deseja ser um pastor, ser um obreiro de qualidade dentro do seu contexto, dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Então, nossa proposta hoje é apresentar isso. Nós já falamos sobre vários aspectos da vida do obreiro, né? Já falamos sobre como ele deve agir, como ele deve se comportar, como ele deve falar, e é muito importante. A ética cristã, eu sempre tenho falado na nossa aula, ela significa o que as pessoas veem em você, quem para eles é você, como você é visto. Você pode lembrar que Jesus, ele perguntou, quem tu dizes que eu sou? Não é? Então é muito importante do obreiro ter essa consciência que a ética cristã nada mais, nada menos é que a visão das pessoas que tem de você. Qual é a visão que a pessoa tem de você como obreiro, como servo de Deus, como representante do reino de Deus aqui no mundo? Muito bem, nós vamos continuar falando sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a vida particular do obreiro. Às vezes as pessoas dizem, eu sou obreiro da casa do Senhor, ninguém tem nada a ver com a minha vida particular. A minha vida particular, ela é desligada do meu ministério. Isto é, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida particular e que ninguém tenha nada a ver com isso, às vezes é até grosseiro. Mas a verdade é que a vida particular do obreiro, ela tem a ver sim com a vida espiritual do obreiro e com a missão do obreiro. Até porque, se o obreiro fizer algo que seja fora do comum na vida particular, se for fazer alguma coisa imoral, ilegal, antiético ou de qualquer forma errônea, obviamente isso vai reverberar na vida espiritual dele. Não é muito bom ver um obreiro de Deus falando palavrão ou fazendo qualquer outro tipo de atitude que não é recomendável nem às ovelhas. Até porque os pastores e os obreiros exigem das suas ovelhas, exigem do povo que tenha um comportamento perfeito, um comportamento adequado no seu dia a dia. Mas os próprios obreiros, muitas das vezes, não têm um comportamento ideal ou adequado. Isso é a ética. Deve ter um comportamento ilibado na medida do possível. Claro, ninguém é perfeito. Até porque, se houver um erro da parte deste obreiro, ele pode muito bem pedir perdão. Uma das características de um servo de Deus, ungido, um servo de Deus que merece atenção, é aquele servo que não tem problema em pedir perdão, pedir desculpas de um erro e suportar as disciplinas necessárias para que a igreja possa ver o exemplo de homem de Deus que é. Vamos à nossa apostila? Na nossa apostila, nós podemos ver que não há aspecto da vida do obreiro sobre a qual não deva resplandecer a luz de Deus. Em verdade, nada há de oculto para aquele a quem temos que prestar contas. Então o obreiro, ele tem que prestar contas ao Senhor daquilo que ele vai fazer. O obreiro, sendo ele pastor, sendo ele diácono, sendo presbítero. Eu vou ler para vocês aqui Hebreus 4, versículo 13, e você acompanha aí. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte, vamos lá, Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então aqui está falando que Deus, ele vê tudo. Ele vê tudo e a todos. Não há como se encobrir. Então, infelizmente, a gente tem visto aí pastores encobrindo pecados antigos, né? E tendo aí a consequência. Suas igrejas acabando, tendo prejuízos financeiros, tendo prejuízo com a sua família. Por quê? Porque vivia em adultério, ou porque tinha uma vida dupla, né? Ou porque tinha procedimentos que não cabiam aos obreiros e pastores. Infelizmente, isso corta na nossa carne, até porque se você está estudando no seminário, se você está estudando a palavra, você deseja ser um obreiro de qualidade. Um obreiro de qualidade tem que tentar viver, pelo menos no mínimo, de forma correta e digna. Não adianta você querer ser um membro, um obreiro de Deus e viver na pornografia, na mentira, enganando sua esposa, enganando seus amigos, enganando as empresas, dando calotes, dando cheque sem fundo, até porque hoje em dia nem tem cheque, mas enganando as pessoas. Você não será um obreiro fazendo todos esses procedimentos. Isso não é digno de um obreiro, não é digno nem de um crente, quanto mais de alguém que deseja ser exemplo nos fiéis. Então temos que tomar muito cuidado. É impossível que um pregador do evangelho seja verdadeiramente espiritual em público e carnal na vida particular. Quer dizer, ele é uma coisa em público e no particular ele é outra. Quer dizer, a gente lembra daquela história daquela criança que puxou a mamãe pela saia enquanto ela conversava com a amiga ao fim de um culto, e a criança puxava a saia da mamãe e a mamãe falou pra ela, meu filho, por que você tá me chamando? O que que houve? Quem você quer? Aí o menino falou pra mamãe, mamãe, vamos morar na igreja? Vamos morar na igreja? E a mamãe falou, mas por que morar na igreja, meu filho? Ah, mamãe, porque aqui o papai é tão bonzinho, aqui o papai não fala palavrão, aqui o papai não mente, aqui o papai não briga com a senhora, não grita com a senhora, aqui o papai não empurra a senhora, poxa, o papai quer dar beijo na senhora aqui na igreja. Esta é uma realidade que das crianças nós não podemos fugir, porque a transparência das crianças é muito grande. Então,
Essa questão de esposa, a gente está falando aqui, né, do tratamento, como o marido trata a esposa, é onde eu quero entrar hoje. A aula de hoje ela fala justamente sobre isso, sobre a vida particular do obreiro e a vida particular matrimonial. Diz assim, conveniência do matrimônio. Diz em Provérbios 3:6. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Então, essa lei eterna aplica a cada problema da vida de alguém. Somos absolutamente incapazes de encontrar o caminho da vida por nossa própria sabedoria, a nossa razão. Porém, Deus não deixou o homem sozinho. Ele proveu para ele orientação pessoal em todos os aspectos da sua vida. Contanto que o indivíduo se vale do instrumento divino que lhe é posto em suas mãos. Ora, isso lhe aplica a cada detalhe de decisão a escolher a esposa ou o esposo. Então, a gente vê aqui, nós estamos vendo aqui 3 coisas importantes. Primeiro, ninguém é capaz de cuidar de si mesmo. Nós somos pecadores, nós somos incapazes de encontrar o caminho da vida eterna. E o que acontece? Deus providenciou a vida eterna para a gente através de Cristo Jesus. Da mesma forma, nós temos que buscar a Deus para escolher a esposa, a nossa cônjuge melhor. É claro que no nosso seminário, na nossa aula, você pode ser casado, talvez você já tenha anos e anos de casado e sabe muito bem o que é a vida de casado. Mas se você é solteiro, é muito importante isso, a escolha correta da esposa. Se a pessoa escolher errada, a esposa é para toda a vida, não é? Então, nós temos que tomar cuidado de escolher a pessoa correta e, se já escolheu a pessoa, tentar adaptar a vida, adaptar essa pessoa à vida nova que você escolheu. Até porque se você está fazendo seminário, se você está estudando, se você um dia vai ser pastor, vai ser um obreiro, vai ser uma pessoa que participa da obra do Senhor, vai ser um professor, vai ser um diácono, um presbítero, uma missionária, uma pastora, uma ministra, uma diaconisa, saiba que o seu esposo, ele tem que estar, pelo menos, alinhado com o seu pensamento, porque se isso não ocorrer, vai ter problema lá na frente. Não parece necessário dizer aos ministros que as escrituras proíbem terminantemente a união do crente com o incrédulo. Esta é uma lei definitiva que se aplica a todos os crentes. Uma vez desobedecida, trará um fim de miséria e lamentações. Já vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, para você acompanhar conosco. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Não é bom que o cristão case com uma pessoa que não seja cristã, uma pessoa que não seja da mesma igreja, que não seja da mesma denominação ou da mesma religião. A gente vai ler sobre isso agora. E o texto fala sobre exatamente o jugo desigual. Então vamos lá, 2 Coríntios 6, versículo 14. Vamos ver aqui. Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então é importante que o homem seja casado com uma pessoa que seja com o mesmo jugo, né? Então diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que é jugo? Você sabe o que é jugo? Eu vou colocar aqui para vocês a imagem de um jugo. Jugo é justamente a canga que é utilizada nos animais para carregar cereais, para carregar frutas, para carregar lenha. E quando fala de jugo desigual, quer dizer que um está mais pesado que o outro. Quando o fazendeiro, né, ou o homem do campo iria levar os seus ganhos para levar, para ensacar e para vender no mercado, ele equilibrava a quantidade de pesos na esquerda e na direita para que o animal pudesse carregar com mais facilidade. É como se você pegasse um saco de compras, 2 sacos de compras, levasse uma quantidade de um lado e a quantidade meio que equivalente do outro. Todos nós fazemos isso diariamente quando vamos ao mercado e trazemos 4, 6 bolsas, sacolas, nós colocamos uma quantidade de um lado e outro para carregar. Agora imagine, é como se você tivesse todas as sacolas de um lado, quer dizer, 90% das sacolas de um lado e estivesse carregando uma sacola só do outro. Isso aí é conhecido como jugo desigual, desequilibrado, não é? Então é muito ruim quando um crente resolve casar com uma não crente. E isso piora quando uma pessoa é um pastor, às vezes fica viúvo, às vezes teve uma separação, não é? E essa pessoa deseja casar de novo, deseja contrair um novo casamento e casa com uma pessoa que não é crente. É muito ruim quando um pastor casa com uma pessoa que não é crente, quando um irmão casa com uma pessoa que não é crente, quando um obreiro casa com uma pessoa que não é crente, né? E aí vai ter problemas. Por quê? Porque a Bíblia chama isso de jugo desigual. E ele diz, cadê aqui? Jugo desigual. Deixa eu só voltar aqui para
6:14, não é isso? Ele diz assim: que sociedade tem a justiça com a justiça e que comunhão tem a luz com trevas? Ele chama de um casamento que é de um crente com um não crente, de luz com trevas. Isso aí é complicado, né, gente? A questão toda é que a gente deve evitar que isso aconteça. Mas se já aconteceu, isto é, se quando você aceitou Jesus, você teve encontro com Jesus e você foi para a igreja, você já era casado, você não vai separar da sua mulher porque você agora vai se tornar um obreiro. Obviamente, há de se ter um cuidado e um procedimento mais exigente ainda para que você procure ganhar o seu cônjuge para Cristo e para que ele possa te acompanhar no seu ministério, no seu trabalho. A pior coisa é uma pessoa que é crente e tem que ir para uma vigília, por exemplo. Vamos supor, a esposa é crente e o marido não é crente. Como é que essa irmã vai numa vigília? Como é que essa irmã vai para um congresso que é fora do seu estado, né? E às vezes o marido vai dizer não, porque não é crente. Agora, quando é crente, normalmente o marido permite, a esposa vai com ele, o marido acompanha e não há problema nenhum. Quando há essa diferença crente e não crente, vai ter um problema. A esposa vai querer no sábado à noite ir para um baile, ir para uma gafieira dançar, ou ir para uma rave, né? Os jovens hoje nem usam mais a expressão rave, mas vai querer ir para uma farra qualquer, e o crente vai querer ir uma vigília, vai querer ir num culto jovem, vai querer ir num congresso, e a mulher, obviamente, vai ter aquele conflito com seu marido. Então, o ideal é que busque alguém que seja crente, ou se não buscou alguém que seja crente e já era casado, uma pessoa que não é crente, tente administrar melhor este casamento, usando muito a sabedoria. Porque, ao invés de ganhar esta pessoa para Cristo, você pode perdê-la por causa da igreja, e não é ideal que isso aconteça. É importante o equilíbrio, é importante o bate-papo, a conversa, e que assim tudo vai dar certo. Agora, existem vantagens de ser casado, né? Há vantagens evidentes para que o homem seja casado. Deus mesmo disse ali em Gênesis 2:18 que não é bom que o homem esteja só. O coração do homem não é de natureza solitária. Ele sente a necessidade de desapegar diante dos problemas da vida e compartilhar isso. Isso ajuda muito a pessoa que é casada. Esta é uma das vantagens, porque ele vai precisar de compartilhar uma dificuldade. Hoje mesmo, pela manhã, eu compartilhei com a minha esposa uma dificuldade, um problema que eu tive que resolver, e compartilhei com ela, e ela ponderou e deu uma boa ponderação e me ajudou muito. Eu lembro muito da história que meu pastor sempre conta de um grande pregador, eu não lembro o nome, então não vou falar aqui para não cometer erros, que ele queria ir para a Índia, alguma coisa assim, algum país difícil de se pregar, e ele foi tomar conselho com os maiores pregadores do século. Se eu não me engano, esse pregador era americano. E esse pregador foi aos grandes pregadores do seu século, grandes expoentes da pregação, grandes doutrinadores e grandes discipuladores da vida dele. E todos eles disseram, sim, eu acho que você deve ir para esse país fazer um trabalho missionário. E falou com todos os homens grandes, as pessoas em que ele timava conselho, tomava conselho sempre. E a sua esposa falou, eu acho que você não deve ir para este país. Aí o pastor disse, não, eu vou para esse trabalho. Se tal missionário disse para mim ir, tal pastor disse para mim ir, se tal pessoa disse para mim ir, eu vou ouvir minha mulher. O que aconteceu? Deu com os burros na água, quase voltou preso daquele país por estar pregando. Era um país que tinha dificuldade de pregar o evangelho, e ele quase voltou deportado daquele país porque não ouviu a sua mulher. Então, em alguns casos, é importante ouvir o cônjuge e buscar de Deus a sabedoria para tomar a melhor decisão. Ele tomou essa decisão baseado nos grandes pastores e conhecedores, não que as palavras deles não sirvam, mas, naquele caso, ele deveria realmente ter ouvido também sua esposa e acabou quase sendo preso. Triste história, não é, gente? Mas vamos voltar. Então é importante essa comunicação. A vantagem de ser casado tem isso, essa ajuda, o apoio que a esposa, que o cônjuge dá à pessoa. Até porque a Bíblia diz que eu far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora que iria ajudar a resolver as questões. O grande pregador do Antigo Testamento diz em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 do 12, que 2 é melhor do que 1, porquanto se um deles vier a cair, o outro amparará. Exatamente, é a força. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, né? Então é importante isso. Outra vantagem do casado é a questão do conselho, né? Que nós já estamos falando sobre isso, né? Nenhum homem é autossuficiente no que se diz respeito à sabedoria ou do bom juízo. Como é bom contarmos com outro que nos apresenta um ponto de vista diferente, uma apreciação bem equilibrada de diversas situações. O simples fato de termos alguém com quem tratar dos problemas já é um grande proveito, pois a comunicação com o outro nos capacita a ver coisas de um ponto de vista acertado e a chegar à melhor conclusão. Como eu disse antes, a mulher, ela teve um outro ponto de vista, passou para o pastor e o pastor não quis ouvir e, infelizmente, deu com burros na água. O conselho que recebemos da parte do cônjuge é muitas vezes o que estávamos precisando e é proveitoso ao crente, espiritualmente falando, aceitar conselhos. Por isso, diminui-se a sua autossuficiência e cultua nele a humildade e a disposição de ser ensinado.
Olha, a pessoa que quer ser um obreiro, ela tem que ter o coração ensinável, tem que ter humildade, entender que ela depende muitas vezes do outro, ela não é autossuficiente, ela acha que ela pode fazer tudo, mas nem tudo ela pode fazer, porque ela é necessário que haja aqui uma colaboração da sua esposa ou do seu esposo. Muito bem. Agora, Jesus fala também uma coisa muito importante, mas também existe aquele que só toma conselho a sua esposa, só toma conselho ou se prende à família. Tem esse problema também. Tem aquele cristão que se prende à família, que ele não faz nada. Sabe aquele cristão que ele já está num patamar já até razoável, ele é participante da escola dominical, ele participa dos cultos, mas ele nunca pode se envolver? Porque a esposa não deixa, porque a mãe não deixa, porque o pai não deixa, porque a família não deixa, não é? Não, eu não posso ir na vigília porque meu pai não deixa, minha mãe, minha esposa, o que ela vai dizer de mim? É muito importante que o cristão envolva-se na obra. É lamentável que você tenha casado com uma pessoa que não seja crente. É triste, pode ser, como eu disse, pode ter sido antes da conversão e pode também ter sido depois da conversão. Eu considero errado que um crente case com um não crente. Se ele desejou, se essa crente desejou casar com esse crente, ela vai ter que sofrer as consequências de às vezes querer ir para uma vigília e não poder ir, porque o marido não vai deixar. Então, tem pessoas que deixam de render por causa da família. E Jesus ele fala em Lucas 14, 26 e disse: se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Será que Jesus aqui está dizendo que a pessoa depois que se torna discípulo de Jesus, ela deve largar a família para se dedicar à obra? Não, na verdade Jesus não está mandando ninguém largar a família, esquecer a família. Estudo sobre os meninos de Deus e também existem várias religiões na América e vários lugares que fazem isso, que separam os filhos, os parentes, né? Falam que elas não podem mais ter contato com os parentes depois que passam a servir aquela religião. Os meninos de Deus nos Estados Unidos são assim, né? A família ela é abandonada, a família é esquecida, mas Jesus aqui não está falando para você abandonar a sua família porque vai se tornar um obreiro, porque vai se tornar uma pessoa, um servo de Deus usado por Deus. Na verdade, Jesus está dizendo aqui que você não pode deixar de fazer as suas coisas sempre por uma desculpa da sua família. Eu nunca posso por causa da minha família, eu não posso ir à vigília por causa da minha família, eu não posso fazer seminário porque por causa da minha família. Sempre existem essas desculpas de algumas pessoas, e eu não vou dizer que são todas, para não se envolver na obra. Então nunca se envolve, nunca aceita um cargo, uma função, uma responsabilidade da igreja, porque a família não permite, ou porque o que será que eles vão dizer? Então é muito importante que haja este aprendizado. O pastor e a sua esposa devem ter pouco apego a tudo material que tenham recebido do Senhor. As coisas materiais devem ser conservadas em total subordinação ao grande objetivo espiritual, conforme a vontade superior de Deus. Tanto da parte do pastor como da esposa, deve haver sujeição mútua de todas as coisas materiais em grau de verdadeira renúncia de tudo que é terreno. A prioridade é o Senhor. Nossos filhos, semelhantemente, devem ser postos no altar. Devemos estar prontos a dar qualquer tempo de acordo com a vontade de Deus. Mas, afinal de contas, esta é uma vida de alegria suprema e nosso Pai Celestial providenciará para que, se buscarmos primeiramente o seu reino e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. É muito importante que nós tenhamos cuidado também. Obviamente, você não vai deixar o seu filho com 40 graus de febre para ir ao culto. Ninguém é maluco em fazer isso, né? É claro que existem vários testemunhos de pessoas que... Eu conheço um testemunho de um rapaz que estava morrendo, estava passando muito mal, e a sua mãe falou: minha filha, meu filho, eu vou, mas Jesus fica com você. Deixou o rapaz com febre e foi para o culto de oração. Nesse caso, graças a Deus, Deus ali agiu com misericórdia com esse rapaz. Mas a vida não é sempre de milagres. Existem milagres. Mas tem aquele momento que você, que vai ser obreiro, vai ser um pastor, vai ser um diácono, um presbítero, um obreiro, vai ter que deixar de ir na igreja para cuidar da sua família. Isso é muito importante. É algo que deve ser observado. Vamos prosseguir. O pastor é um pai crente, embora seja pastor, deve simplesmente um pastor deve cuidar do seu filho, não importa qual seja o momento, ele deve ser cuidado. Quantos pastores hoje choram porque não cuidaram dos seus filhos? Quantos filhos hoje estão separados e divididos e não querem saber de igreja porque seu pai dedicou tanto o seu tempo à igreja e não deu atenção devida aos seus filhos? Então,
ficar com os filhos, cuidar dos filhos e dar atenção aos filhos é muito importante, porque a primeira igreja que o pastor vai pastorear é a sua própria casa. Então, se ele não pastorear bem a sua própria casa, como será a casa dos outros ou a igreja que ele está tomando conta? Então, você que é obreiro, cuide sempre dos seus, porque eles são a primeira igreja. Prosseguindo, um lar padrão. É da vontade de Deus que o pastor e sua esposa se conduzam como um lar padrão para todos os crentes. Vamos abrir em Tito 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de nós. Olha que aqui está mostrando que a linguagem, não é? As boas obras, doutrina, não é? A sinceridade, linguagem, tenham ser irrepreensíveis. Muitas vezes o diabo ri da cara do crente, ri da cara do obreiro, porque ele dá motivo. Ele xinga o filho, ele fala palavrão em casa, ele não é um bom pai, ele abandona o filho, ele quer saber só saber de igreja. Da mesma forma, a irmã, ou pastora, ou missionária, que só quer saber de igreja, só quer saber de ir para consagração e não dá educação ao seu filho. O seu filho é educado e não dá atenção. Eu lembro do meu pastor morou muitos anos na América e ele conta que um pastor contou a história, ele tem uma história que ele sempre conta na igreja, que o seu filho, o pastor estava fazendo uma reunião com o ministério, com os pastores, com os obreiros, e o seu filho estava jogando gasolina ao redor da igreja, aquelas igrejas americanas de madeira, né? Então o filho estava com um galão de gasolina, jogando gasolina ao redor da igreja e estava para incendiar a igreja. Por quê? Porque o seu pai não lhe dava atenção. E depois o seu filho falou, o senhor não está me dando atenção, agora eu vou tirar o que está me tirando a minha atenção. A igreja está tirando a sua atenção de mim. E o filho iria incendiar a igreja. Só que alguém, na hora, viu e impediu que isso acontecesse. E o pastor, com que cara ficou, imagine vocês, quando ele viu que ele estava sendo um mau pai, não estava dando atenção ao seu filho, estava dando mais atenção à igreja do que ao seu filho, e o seu filho iria incendiar a sua igreja. Então o padrão do servo de Deus, do obreiro de Deus, deve ser um padrão muito perfeito. O inimigo não vai jogar na sua cara se você tratar o seu filho corretamente, se você cuidar da sua esposa, se você cuidar das suas coisas, se você for um bom obreiro, se você for um bom cristão. O motivo que muitos crentes se envergonham, causam vergonha, tanto na televisão, nas redes sociais, é porque eles não têm a ética cristã que a gente está aprendendo aqui. Isto é, eles são uma coisa na igreja, eles são outra coisa em casa e eles são outra coisa nas redes sociais. E, infelizmente, o diabo joga na cara mesmo. Olha o que o texto disse que a gente leu aqui. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, o adversário, ele vai jogar na nossa cara a cada vez que nós formos pessoas inconstantes, erradas. E isso prejudica a obra de Deus, prejudica a imagem da igreja, prejudica a imagem do povo de Deus. Vamos lá. A esposa do obreiro. E aí eu não falo a esposa só, eu boto o cônjuge. Né? A esposa é uma cristã de índole boa. Porém, uma cristã de índole duvidosa atrapalhará grandemente a vida das ovelhas. Alguns dizem que ela é a metade do ministério. Se isso for verdade, o obreiro não contar com o apoio da família, da retaguarda, ele estará incompleto no exercício do seu sacerdócio. Você imagina o pastor, né? Pastor casado com uma esposa que só quer saber de academia, só quer saber de aparecer no Instagram, só quer saber de ir pro shopping, gastar dinheiro, e ela vive sempre envergonhando seu marido, seu pastor. Eu acho que, eu considero, e aí eu respeito as denominações que não aceitam pastoras, mulheres pastoras. Eu acho que o homem que deseja ser pastor um dia, ou que é pastor, ele deve buscar uma mulher que esteja equilibrada com ele, que ela possa também ser uma pastora, sabe? Não adianta você buscar, você é um cara do fogo, você é um cara agitado, você é um cara que é um obreiro bom na casa do Senhor, você vai procurar uma pessoa que não quer saber de igreja? Você vai procurar uma pessoa que não gosta de ler a Bíblia? Você vai procurar uma pessoa que não tem amor ao próximo? Só porque ela é mais bonita, tem um corpo bonito? Da mesma forma, a irmã busca um rapaz, um jovem, porque ele é talentoso, porque ele toca um instrumento, porque ele canta bem, porque ele é talentoso na igreja, e aí você quer ser uma missionária e ele não vai com você. Você já pensou essa situação? Então, a verdade é que nós temos que buscar um equilíbrio, pessoas que sejam equilibradas, pessoas que gostem minimamente das mesmas coisas que você. Não adianta você escolher, você ter uma esposa, né, um pastor ter uma esposa que só quer saber de academia e de shopping.
É claro que a academia é bom, o shopping é bom. Da mesma forma, a esposa casar com um rapaz chofencinho que gosta de ir pra academia fazer crossfit. E você queira ir de manhã na consagração. É meio que incoerente. Desde que haja uma coerência, eu não vejo problema nenhum fazer crossfit, fazer ginástica, porque os dois não vão juntos, né? Depois também vão à igreja juntos, vão à missão juntos, vão ao hospital do câncer juntos. Isto é, juntos é importante. Por outro lado, se o obreiro que falha no seu pastoreio do seu próprio lar terá os dias contados em algum ponto do caminho, quando o apóstolo Paulo afirma a Timóteo e a Tito que os candidatos ao ministério devem ser casados e diz que convém que sejam casados, é importante que eles sejam casados e que os obreiros não sejam solteiros, ou seja, é melhor que sejam casados, é o mais recomendável. Imagine as tentações, não é, de um pastor que é solteiro, né? Eu não sou muito a favor de pastor solteiro, não. Pastor solteirão, né? Eu já vi uma vez que ele era solteirão, era um rapaz bonito, chamava atenção, e ainda fazia musculação, fazia academia, e tinha forte, musculoso, usava umas roupas apertadas, e chamava a atenção das mulheres. Era um problema sério, né? E até que, graças a Deus, ele encontrou a sua esposa, né? E se casou depois. Mas mesmo depois de casado, sofreu assédio. Então é importante que o homem tenha uma esposa, a mulher tenha um marido. O obreiro pode contar com uma esposa inteligente, devotada à obra de Deus. Esse terá ânimo para desempenhar as funções da igreja. E também ele procurará facilitar a atuação da própria esposa nas tarefas e se dedicar à sua ajuda. Uma esposa de obreiro que busca a santidade, quer nas palavras e nas atitudes, nas vestes e no comportamento, será uma grande valia na obra para a igreja, bem como para si mesmo, pois recairá sobre ele a confiança da igreja na sua autoridade para falar, ensinar, acompanhar, dirigir reuniões e departamentos. É triste quando a gente vê que um obreiro, ele é totalmente controlado pela mulher, não tem personalidade, né? Ou então a esposa tem um marido e o marido não corresponde mesmo nível espiritual dela. Quando eu digo nível espiritual dela, ela é uma boa leitura da Bíblia, é uma pessoa boa, é uma pessoa que colabora com a igreja, e aí o marido é totalmente displicente, não faz nada, é um inútil. Isso é muito ruim para aquele ministério, daquela mulher ou daquele homem. É importante reconhecer que tem o chamado de Deus e está se esforçando para pôr em prática a missão que seja confiada à mulher, que seja cooperar com ele, a fim de que cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E aí sim eles serão uma só carne, como diz Efésios 5:31. Agora é importante sobre governar a sua própria casa. Isso me refiro aos homens, aos maridos. Aquele que não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus? Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Evidentemente, essa palavra é dirigida àquele obreiro que não cumpre os seus deveres como bom esposo e pai. É relapso no cuidado. Ele não cuida bem da sua família. A Bíblia também tem uma boa observação. Veja com a gente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Aquele que fracassa nessa área demonstra o despreparo para o exercício do ministério. Não adianta a pessoa querer ser pastor de uma grande igreja se ele não conseguiu ser pastor da sua família. Então, ser pastor significa ser pastor da sua própria família. O exemplo do apóstolo Pedro dos obreiros. Nas palavras finais de sua primeira epístola, Pedro dirige os seus ensinos aos ministros do evangelho, no que concerne as suas atitudes de cuidarem do rebanho de Deus. Vamos então ver como deve ser feito o exercício do pastoreio, isto é, do cuidado das ovelhas. Eu quero dizer para você que não é também só necessariamente pastor que a gente está falando. A gente está falando de qualquer pessoa que ocupa um cargo de liderança. Então, esses princípios que eu vou ler aqui para vocês, eles estão norteados nas Escrituras e no que Pedro falou. Vamos lá. Número 1. Não por necessidade, mas por espontaneidade. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como um ditador, mas sendo o modelo do rebanho, também será mostrado um pouco da árdua e delicada missão. A pessoa não pode procurar ser um pastor, ser um obreiro, porque não conseguiu fazer uma faculdade, porque não conseguiu crescer na vida, não conseguiu vencer na vida. Eu não consegui vencer na vida, eu vou fazer, eu vou ser pastor. Não consegui vencer na vida, eu vou ser missionário, eu vou ser pregador, né? Hoje em dia tem muitos missionários, muitos pregadores, né? Itinerantes. Não, eu sou um pregador itinerante, eu prego nas igrejas. Então, ele diz o seguinte, tem que ser algo espontâneo, a pessoa tem que sentir o chamado, tem que sentir que foi separada para esse tipo de obra. Não porque apenas existe um mercado para isso. O mundo gospel está tendo bom mercado, pregação está tendo bom mercado. Ser pregador itinerante, ser pregadora itinerante, ser coach itinerante está funcionando bem, vou por esse caminho. Não, irmãos, isso é muito perigoso. Então, o presente texto apresenta isso. Não por ganância, mas de boa vontade. Sabe, existem pessoas que vão para a obra de Deus, ser obreiros, ser pastores, ser diáconos, presbíteros, missionários, pastoras, porque querem ganhar dinheiro.
E não é isso. Diz que é por boa vontade, isto é, por amor às almas. Será que você está fazendo seminário para se tornar um pastor? Será que você está fazendo seminário para se tornar uma pastora? Ou você está fazendo seminário para quê? Para se locupletar financeiramente? E aí? Essa é a pergunta que eu quero deixar a vocês. Não como um ditador, mas sendo como um modelo do rebanho. Também tem isso. A pessoa ela não consegue mandar em casa, não consegue mandar no trabalho, então ela procura ser líder em alguma coisa na igreja porque ela quer ser gananciosa, ela é gananciosa, ela quer mandar, ela quer ser ditadora, ela quer ser a pessoa que fala e tem a palavra final. Então, não se deve buscar o pastoreio dessa forma, mas deve ser uma coisa natural. Agora vamos falar um pouco sobre os oficiais da igreja. Nós temos aí o presbítero. Olha aí, através do Novo Testamento nós temos a Bíblia, a fala sobre presbíteros, bispo e ancião. Eles são empregados em Atos, em Timóteo, em Tito. Dentre esses obreiros, uns tinham um ministério de âmbito local, isto é, pastores de igrejas locais, e também existiam aqueles que lideravam o grupo em determinada área. Tratava-se de um ministério de liderança espiritual. Então, o presbítero, segundo a Bíblia, ele é o pastor local, ele é aquele pastor que é responsável por uma comunidade, né? Uma igreja específica. E também tinham os presbíteros que eram responsáveis de âmbito regional, isto é, lideravam um campo de igrejas. Né? É quase que um serviço de um bispo. Né? O bispo ele é supervisor de pastores. Né? É importante que Pedro também falava que ele era um presbítero. Né? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ele diz: também sou presbítero deles. Pedro não vindica a superioridade, como a Igreja Católica diz, que ele é o primeiro Papa, e muito menos sendo superior a Cristo. Mas ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ele se considerava um apóstolo. Nesse canto aqui, nesse texto que nós falamos, ele demonstra uma posição de humildade, nivelando-se aos iguais irmãos de ministério. Ele se tornou uma pessoa muito importante até hoje. E Pedro tem autoridade atestada. Alguém tem dúvida da autoridade de Pedro, de como ele agia? Né? Então, ele pode fazer. Pedro foi testemunho ocular da morte de Cristo. Ele foi testemunho ocular dos milagres de Cristo. Ele teve experiências poderosas para com Cristo. Então, é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, cacife para falar sobre isso. Agora, quais as incumbências do ministério pastoral? Nós não podemos esquecer, né, que Jesus deu uma ordem a Pedro, né, e a gente vai ver aqui com vocês. Né? Olha lá, incumbências do ofício pastoral. Primeiro, Jesus falou para Pedro, ali em 1 Pedro, quer dizer, em Pedro, ele apresenta isso em 1 Pedro 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. Apacentar é pastorear, é cuidar, é alimentar, é tirar o carrapicho. Não é? Ele corresponde a cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas, é cuidar das ovelhas, tirar carrapicho, e outra coisa, tirar também os bichos que tem no mato da ovelha. Né? Então ali é prover o pasto, isto é, prover alimento para a ovelha, conduzir ao caminho que leva ao pasto. Então o pastor ele tinha ali o seu cajado, no qual ele apontava, o cajado era comprido justamente para ele ir apontando o caminho que a ovelha fosse, né? E proteger o rebanho ao longo do caminho que leva ao pasto. O pastor também protegia o rebanho dos lobos e dos ursos. Lembra da história de Davi, que enfrentou o urso, né? Enfrentou o leão e o urso, né? enfrentou os animais perigosos, selvagens, para que não comesse o rebanho? Então o pastor tem que apacentar, cuidar do povo de Deus, o povo que Deus colocou na frente dele. Da mesma forma, apacentar, Jesus disse para pastorear com cuidado. Né? A expressão apacentar também adverte que são chamados para essa obra, não pastoreiam a si mesmos, como fizeram outros líderes no Antigo Testamento. Os que assim faziam, exploravam as ovelhas, como mostra Ezequiel 34, versículo 2 e 5. Deus ali está chamando a atenção de pastores que se locupletavam das ovelhas e se aproveitavam das ovelhas e não cuidavam das ovelhas que haviam sido separadas para ele. Isso é muito triste. A verdade é que o pastor cuidadoso deve sempre estar guardando o seu rebanho. E cuidar do seu rebanho significa valorizar a obra de Cristo na cruz. Olha só, olhai, pois, por vós e por todos
o seu rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isto é, valorizar o sacrifício feito na cruz por Jesus. Existem pastores que acabam sendo apenas aquelas pessoas que retiram a lã da ovelha e querem se aproveitar da vida das ovelhas. Jesus não morreu na cruz para que você ficasse rico, para que você arrancasse a lã das ovelhas e se tornasse uma pessoa milionária, mas sim que você cuidasse das ovelhas com carinho e fizesse com que elas crescessem e multiplicassem. Olha, crescesse o rebanho, crescesse as ovelhas e você cuidasse dos seus filhotes. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os maus procedimentos que um obreiro... Número 1, não por força. Isso significa que o pastor não deve servir compelido a fazê-lo por obrigação, né? Mas sempre apresentar suas ovelhas a questão do trabalho voluntário, o trabalho com vontade própria, o trabalho que não é forçado, o trabalho que a pessoa sinta o prazer de fazer. A pior coisa é quando o pastor obriga as ovelhas a fazer algo que elas não querem, e aí a obra é prejudicada. Essa ovelha, ela vai sofrer, ela se desgasta, ela cansa, e aí faz todo o rebanho sofrer, porque não é uma colaboração. Quando a igreja, quando as ovelhas estão felizes, quando aquele que é liderado por você está feliz, a obra parece ser mais leve, parece que não há dificuldades, porque um ajuda o outro. Não tem aquela frase? Um segura a mão do outro? É desse jeito assim que a igreja deve ser, um segurando a mão do outro, um colaborando com o outro. O segundo tópico, eu até já falei muito brevemente, não por torpe ganância. Tem pessoas que se tornam obreiros ou pastores, diáconos, presbíteros, missionárias, pastoras, porque querem ganhar dinheiro. Olha só, é repugnante o obreiro que trabalha motivado exclusivamente pelo lucro material. Isso chama-se mercenarismo, ganho desonesto, inclusive foi reprovado por Jesus. Vamos abrir em João 10, capítulo 12. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Agora o 12, que é importante aqui para a nossa apostila. Mas o mercenário é o que não é pastor, olha aí, e que não são as ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o pastor, de que vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as rouba e dispersa. Eu vou ler de novo para vocês. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E aí Jesus continua, eu sim sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, o pastor ele é uma pessoa que tem a preocupação com as ovelhas. Ele deve amar e servir ao Senhor pelo amor à obra do Senhor. É claro que o dinheiro, né, o seu salário, os seus honorários, né, as ofertas que ele vai receber, será uma consequência do que ele traz. Quantas vezes meu pai recebeu bênçãos e ofertas de grandes empresários que meu pai só orou pelo empresário, o empresário prosperou e depois deu uma oferta para meu pai. Meu pai já ganhou várias coisas, meu pai já ganhou carro, meu pai já ganhou várias coisas, porque ele amava aquela pessoa, ele não sabia nem quem era, depois que ele ficou sabendo que o camarada era um empresário. O empresário foi e deu para ele um presente, um grande presente. Então, ele não fez porque ele queria ganhar um presente do empresário, mas ele fez porque ele amava uma alma. Ele orou para uma pessoa, ele nem sabia quem era, não sabia, ninguém apresentou como empresário, e esse empresário acabou prosperando e tendo vitória naquilo que ele havia pedido, e foi muito grato ao meu pai, e deu um presente legal pra caramba pro meu pai. Então, isso é importante, a gratidão e também o cuidado, sem ver a quem. Né? Entretanto, a respeito do verdadeiro ministro, disse o mestre que digno é o obreiro do seu salário. Também é importante as ovelhas terem atenção que o obreiro, ele não vai trabalhar também de graça. Se ele for uma pessoa tempo integral, é importante que ele receba os seus honorários, o seu salário, que seja. Depende aí da denominação, isso também é muito importante. Vamos agora para C, que é como dominadores. Né? A palavra aqui é incisiva em fazer alusão às pessoas com essa postura. O pastor não deve servir como alguém que domina o rebanho, mas como exemplo, estando sempre à frente, liderando o rebanho, em vez de estar atrás pressionando. Existem vários exemplos. Aquele filme que é muito interessante, Planeta dos Macacos, né? Tinha ali a liderança do César. Né? César é o macaco que conquistou vamos dizer assim, a confiança dos macacos no primeiro filme. E aí acabou tendo um grupo de macacos que o serviam. Da mesma forma, César tinha um dos seus, vamos dizer assim, segundos em hierarquia, chamado Koba. Koba era um macaco que havia sofrido muito quando tinha sido preso no laboratório. Tinha muitos machucados e feridas. Parece que ele fazia parte de um circo. Foi muito machucado, tinha um olho vazado. E Koba, ele queria ser líder. Mas quando ele tentou matar,
né, o César, né, deu um tiro no César, porque César sempre chamava a atenção dele, porque ele queria governar como dominador dos macacos e não como um exemplo, um bom exemplo dos macacos. No segundo filme, se eu não me engano, dá um tiro no César e acha que matou o César. E aí o Koba começa a mandar nos macacos, só que ele começa a mandar como dominador. Ele não era um líder que fazia com que os macacos se inspirassem com ele. Olha aí, Alexandre falando do macaco, de Planeta dos Macacos, mas o filme ele mostra isso mesmo. Mostra que quando ele mandou um dos macacos matar um humano, quando encontrou com esse humano, esse macaco se recusou a matar o humano. E aí Koba, que é esse macaco mau, pega esse macaco que se recusou a matar o humano e ele joga esse macaco de uma altura de mais de 20 metros e aquele macaco morre, e ele querendo ser um líder por ser um dominador. Como ele vai ser um líder por ser dominador? Aquele que acha que é o líder por ser dominador, ele não conquista, sabe, a confiança dos seus seguidores, das suas ovelhas. Ele trabalha com as suas ovelhas através do medo. Tanto é que depois que Koba joga aquele macaco lá embaixo, os outros macacos passam a seguir a Koba pelo medo e não por um exemplo, não por admirar Koba. Até que, se você continuar vendo o filme, o César não estava morto, ele volta, né? Tô dando spoiler aqui, o César volta e os outros macacos chegam à conclusão que realmente o governo de César era melhor do que o governo de Koba. Eu vou botar para vocês algumas imagens aí já devo ter colocado as imagens para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Então é um absurdo um obreiro, sabe, inverter o papel dele no ministério. Ele é servo, ele não é senhor, ele não é aquela pessoa que... Eu fico vendo a impressão que dá, e às vezes eu não quero ser quem vejo igrejas que colocam cadeiras clássicas, né, no púlpito, e a cadeira do pastor parece ser maior, parece ser um trono. Tem essa impressão, sabe? Pode ser que não seja essa a intenção, pode ser que seja apenas cadeiras para os pastores sentarem ali, aqueles que vão pregar, aqueles que são os obreiros, eu até às vezes entendo. Mas a impressão que às vezes eu dou quando eu vejo nos púlpitos das igrejas, as cadeiras, né, daquela pompa, e isso é muito ruim, é muito estranho, é no mínimo estranho. Mas a gente respeita as denominações que têm esse procedimento, mas dá essa impressão. Muitas igrejas têm sido divididas ou destruídas porque seus líderes querem manter o controle e o poder sobre o rebanho do Senhor pela força e das suas decisões dominadoras, né? Não são pastores, são ditadores. Eles não estão... Eu tinha um amigo que falava assim, eles não estão apacentando. Aí esse meu amigo falava assim, isso não é pastor de apacentar, mas de apaucentar. Sentar o pau na ovelha. Não apacenta as ovelhas, mas apaucenta as ovelhas. Mete o pau nas ovelhas, bate nas ovelhas e faz com que elas fazem por medo, como fez o Koba no exemplo que nós demos na aula de hoje. Então Jesus reprova essas atitudes e diz que eles são chamados para servir e não para serem servidos. Então vamos ver aqui um quadro mostrando como não deve ser o obreiro de Deus. Não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso ou de grande ganância. E ele diz também como nós devemos ser. O obreiro deve ser hospitaleiro, amigo do bem e de tudo que é bom, ser moderado, ser justo e ser santo. O obreiro, no exercício da sua missão, deve ser um exemplo vivo para as ovelhas da sua igreja. O nível, de repente, vai mudar da sua igreja se você tiver um pastor que tenha essas características. De um modo geral, a expressão mais idoso era normalmente traduzida entre cristãos chamados presbíteros, né? A palavra presbítero, todavia, entre algumas igrejas puramente gentias que desconheciam os costumes judaicos, as expressões mais idoso e presbítero significavam um homem de idade e não um líder. Então, para o judeu, o presbítero significava uma função. Já para aqueles que não eram judeus, não tinham o costume da lei hebraica, a palavra presbítero, ela significava um homem de idade, uma pessoa velha. Agora, já que estava tendo muita confusão entre a compreensão daqueles que vinham da religião judaica e aqueles que não tinham nenhum conhecimento da religião judaica, eles passaram a usar o termo episcopos, que significa bispo. Isto é, o que é bispo? Bispo é inspetor, superintendente de pastores. Tá? Os termos bispo e ancião ou idoso eram usados de forma intercambiável como líder, que correspondia a pastor. Então, a palavra bispo, a palavra ancião, a palavra
idoso, ela significa experiência, isto é, alguém, um dos primeiros, pioneiros, né, podemos dizer assim. Então esse era o bispo, era o inspetor, era o superintendente de pastores. Então quando a gente fala em bispo, existem várias igrejas que é ministério episcopal, isto é o ministério onde há um bispo e onde há os seus pastores. E o bispo, na verdade, ele é o superintendente, ele é o responsável pelos pastores. Nos séculos seguintes, o pastor da igreja principal da cidade passou a ser intitulado bispo, enquanto os pastores assistentes das igrejas menores eram chamados de presbíteros. Com a evolução de todo o processo, marcado pela degeneração, uma hierarquia já estava a comandar a igreja. Os bispos começaram a chefiar os demais, e o termo presbítero corrompeu-se para sacerdote, que nada tinha a ver com a palavra que similarizava com o Antigo Testamento. Mas, como já dissemos, o termo ancião, mais idoso, para presbítero e bispo eram usados diferentemente nos dias de Pedro. Pedro não se refere ao mais idosos como se fosse um papa. Ele não está dando ordens, mas exortando-os na condição de um companheiro ainda mais idoso. Dar as ordens não é tônica de seu ministério. Bem, gente, eu termino nossa aula de hoje, nossa quinta e última aula. Preparem-se para a prova de quarta-feira que vem, tá? Nós estamos finalizando essa aula aqui, esse material. Boa prova para vocês, Deus abençoe. Vamos seguir em frente? Tchau, gente. Paz!